Você já tentou montar um look super sofisticado com aquelas peças que todo mundo fala que são elegantes, por exemplo, uma camisa branca, uma calça preta, um sapato fechado, mas quando você olhou no espelho, a sensação não era de uma bilionária super sofisticada, e sim de uma pessoa que está pronta para ir trabalhar num banco em pleno 1995? A verdade é que pode sim existir uma linha tênue entre o elegante e o sem graça, e a gente tem que ter muito cuidado para não ir pro outro lado. Com a onda do quiet luxury e do all money, as pessoas acham que se vestir de forma elegante é se vestir de forma previsível, sem cor, sem graça, sem nada. Mas a verdade é que para ser elegante você tem que ter impacto, tem que ter frescor, tem que ter personalidade. Ser elegante não significa a ausência de cores, a ausência de personalidade. Não tem nada a ver com ser careta ou sem graça. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente onde as pessoas erram e te dar truques de styling para te deixar absurdamente elegante com cara de quem entende tudo de moda. O diagnóstico. Por que o seu look ficou careta? Para a gente corrigir, a gente primeiramente precisa entender o que faz um look elegante passar de clássico para careta. E são 3 pontos especiais que vão te ajudar com isso. Primeiro ponto que pode deixar teus looks careta ou até mesmo sem graça é o síndrome de tudo justo. As roupas elegantes clássicas de alfaiataria, como blazer, calça em alfaiataria, quando elas são coladas demais, elas automaticamente, instantaneamente perdem a sofisticação. A elegância, ela precisa de espaço e de movimento. Se cai muito justo, tem um caimento muito ajustado no corpo, geralmente perde essa beleza do elegante, do sofisticado, do casual, do despretensioso que tem a elegância. Segundo ponto, a falta de contraste. Quando o look fica monótono, quando a pessoa coloca uma camisa preta lisa, uma calça preta lisa e um sapato preto liso, isso não é minimalismo elegante, isso é falta de criatividade. Parece um look de garçom. Nada contra o garçom, até porque ele tem esse uniforme e precisa usar, mas você não precisa ter um look tão sem graça, tão monótono, tão chato. Coloca acessórios, coloca texturas. Se você já tem uma camiseta preta, coloca uma calça que tenha um pouquinho mais de textura, mesmo que não seja preta, que pelo menos tenha listras, que tenha alguma coisa a mais, porque senão fica muito chato. E acessório é muito valioso, você precisa de acessórios. Se você tem um estilo mais elegante, mais minimalista, o acessório vai salvar suas composições. Senão você vai ter looks sem graça, independentemente de qualquer outra coisa. E terceiro ponto, tecidos de baixa qualidade. Isso vai para todo tipo de tecido. Assim como tem poliéster de boa qualidade, tem poliéster de uma qualidade podre, que brilha muito na luz, tem cetim que amassa demais, tem peças que você usa uma, duas vezes, lava e já cria bolinha. Fuxa nesses tecidos, porque bolinha, peças muito amassadas, peças que brilham na luz, tudo isso delata falta de elegância, falta de sofisticação, falta de critério na hora de escolher roupa. A elegância careta é sobre seguir regras. A elegância moderna se trata sobre você quebrar as regras certas, sabe? Já passou da hora a gente ter as mesmas crenças que a gente tinha sobre vestimenta, sobre acessórios que a gente tinha há uns 20, 30 anos atrás. Por exemplo, muita gente pensa, misturar metais, que coisa é elegante. Gente, se você fazer de uma maneira estratégica, inteligente, bem pensado, não fica deselegante, na verdade fica muito elegante. Então, tem vários preconceitos ou crenças que a gente tem de certos limites que a gente põe na gente, que a gente fala, não, isso aqui não vou atravessar. Mas às vezes você quebrando essas certas regras, você descobre que isso é muito mais elegante do que você estava fazendo. As 4 leis do estilo elegante moderno. Primeira lei ou ponto é a regra do oversize, é o jogo de volumes. Esqueça aquele blazer super acinturado, super curtinho, super justo que você usa sempre e opte por um blazer um pouquinho mais volumoso, um pouquinho mais oversize, com os ombros um pouquinho mais largos, sabe? Isso traz muita sofisticação e muita mais informação de moda do que um blazer super justinho que parece que você tá indo trabalhar numa empresa corporativa. Os looks hoje em dia, se você não tem um uniforme específico para usar em lugar nenhum, você precisa quebrar essas regras de terninho super justo. O blazer pode ser mais largo. Ainda mais se você, por exemplo, tá usando uma calça que ela é bem justa.
Então, quebre essa coisa mais justa do corpo com um blazer mais solto. E isso vale pra tudo. Se você tá usando uma calça pantalona, que é uma calça mais larga, coloque uma blusa que seja um pouquinho mais sequinha, que tenha menos volume, porque esse contraste entre uma peça volumosa e uma peça justa é o que cria uma silhueta muito mais interessante e looks muito mais interessantes. Segunda lei ou ponto é substitua a pérola tradicional por um metal esculpido. Chega de usar aqueles colares de pérolas super pequenininhos ou aqueles brincos de pérolas super pequenininhos, super delicados. Gente, vamos mudar, vamos sair do óbvio, vamos quebrar certas regras que já não faz mais sentido. Em vez de você optar por um colar de pérolas, opte por um colar com algum símbolo abstrato, imperfeito, diferente, que não seja simétrico, que seja um pouco diferente, que quebre um pouco a obviedade da composição. Eu acho muito mais interessante um colar com uma forma orgânica, abstrata, diferente, assimétrica, do que um colar de pérolas, sabe? O colar de pérolas fica bem em certas composições, fica, mas aquele que é super pequenininho, super delicado, super quase que invisível, não faz sentido. A gente tá mais do que na hora de deixar Rapaz, tá certo isso? um pouquinho o colar de pérola de lado e optar por outros tipos de, de acessórios, como pode ser também você, em vez de usar um colar, alguma bijuteria, usar lenços, porque lenço também é uma coisa super elegante, um acessório super elegante. Ou até mesmo, quando você for escolher um metal dos seus acessórios, por exemplo, com uma camisa branca, um dourado mais fosco, ou um colar de prata, vai ficar muito bonito, sabe? Então, escolha bem os acessórios e deixe de lado essas pérolas. Até porque se você já gosta de composições super clássicas, super elegantes, muita alfaiataria, muita peça elegante, e você coloca ainda por cima um colar de pérolas, você tá muito no óbvio, você tá muito no básico, você tá muito no sem graça, no careta, sabe? Terceira lei, a teoria do sapato errado, Wrong Shoe Theory, que é basicamente você sair do óbvio na questão do calçado. Se você tá criando uma composição que é bem delicada, que é uma saia fluida ou um vestido super fluido e o óbvio seria usar, por exemplo, um escarpar no pé, quebre isso. Coloque um tênis retrô, coloque uma bota de cano alto diferenciada, sabe? Que seja um pouquinho mais pesada. Ou coloque, de repente, um mocassim com um pouquinho mais, com um pouquinho de plataforma, sabe? E até com a meia aparecendo, porque isso quebra o esperado, o óbvio, e faz com que você seja vista não como careta ou sem graça, e sim como uma pessoa muito mais ousada, atrevida, estilosa, que tem informação de moda. E quarta e última lei, ponto, é você introduzir texturas inesperadas. Um look todo beige, branco, off-white, cinza, ele só vai ter graça se você agregar uma textura inesperada. Que pode ser, por exemplo, vamos supor que você está usando um tecido, uma blusa de tricô bem pesada, né? Um tricô bem pesado. Quebre isso com, por exemplo, uma saia midi de cetim, sabe? Quebre essa coisa. Porque se você criar um look todo na mesma cor, com tecidos muito similares, não vai ter graça nenhuma. É muito óbvio, mas vale aqui ressaltar que se você, por exemplo, quer usar uma calça de alfaiataria de lã, vamos supor. Se você agregar uma jaqueta de couro por cima, fica muito mais interessante do que se você agregasse um casaco, sobretudo, de lá também, sabe? Quebre os pontos óbvios, saia da caixinha e coloque coisas mais inesperadas na composição. É isso que vai te fazer muito mais estilosa. E é isso que vai evitar com que você tenha looks extremamente caretas ou sem graça. Se você quer aprender moda do zero, sem precisar de faculdade, desde história da moda, tendências, como as tendências funcionam, tecidos, branding pessoal e muito, 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 muito mais, eu tenho um e-book para isso, que tá aqui no link na descrição, onde você vai aprender tudo que você possa imaginar sobre moda, tanto como um hobby, ou se você quer se inserir no mercado de trabalho, esse e-book é fenomenal, até porque ele tem um plano de estudo de 60 dias para você estudar sem se perder, porque ele tem inúmeras fontes gratuitas e você ter um assunto específico para estudar cada semana, o que é maravilhoso porque vai economizar anos da sua vida e muito dinheiro. Elegância é atitude, não uniforme. A maior lição desse vídeo é que a elegância não deve te apagar. Se você veste uma roupa e você sente que está fantasiada de uma adulta rica, quer dizer que você está usando essa elegância de maneira totalmente errada. Adulta, 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 adulta.
Cara, que palavra difícil, né? Adulta. Adulta. Se eu falo adulta, parece que fosse uma criança. Adulta. Adulta. Também não é assim. Adulta. Vocês entenderam. Ser elegante é, obviamente, ter uma imagem muito mais polida, muito mais limpa, muito mais bem cuidada, mas não quer dizer que você não pode ter espaço para suas esquisitices, para seus acessórios mais diferentes, para seus acessórios statement, para aqueles acessórios que chamam muita atenção, que são bem marcantes, ou até mesmo para o seu batom mega hiper ousado. Você pode transitar entre esses dois mundos. A elegância não tem por que ser chata. Não tenha medo de errar pelo excesso de personalidade. Tenha medo de sumir na mesmice. Se esse vídeo clareou a sua mente e te deu mais coragem para ser mais ousada, já eu não sei falar. Já deixa o seu joinha e não se esqueça, obviamente, de compartilhar com suas amigas e amigos. E não se esqueçam, obviamente, de se inscrever se você ainda não é inscrito. A bateria da minha luz tá acabando, por isso tá ficando mais escuro. Então, claramente, é hora de ir embora. Um beijo.